Invertebrados 2. Aqui veremos a estrutura do curso para este semestre. Nós teremos aqui, nesta pandemia, as aulas serão por meio de ferramentas virtuais. E a gente já trabalhou com algumas delas na disciplina Invertebrados 1 do primeiro semestre. Então, nós continuaremos usando o Google Sala de Aula, onde eu já abri a sala e já enviei por e-mail o código das turmas. E também vou deixar na descrição do vídeo o código da turma para quem não recebeu por e-mail. Vamos utilizar também o canal do YouTube, o canal Biologia para Pantaneiros. Lá será postado os vídeos com as aulas e com algumas atividades a vocês. E nesse semestre nós também utilizaremos o grupo do WhatsApp. Então eu peço que o representante de turma faça o grupo de Invertebrados 2, me coloque no grupo e a gente vai começar a ter um diálogo através do grupo do WhatsApp. Tem alguns alunos que já têm o meu contato, ele pode passar para quem for o administrador do grupo. E o Google Meet, que é uma ferramenta para fazer as lives. Entretanto, eu não sei se nós utilizaremos muito essa ferramenta nesta disciplina. Mas basicamente são essas ferramentas que nós utilizaremos para fazer a aula dessa disciplina. Em termos de avaliação, bem, toda aula, geralmente, como Invertebrados 1, tinha um formulário que vocês preenchiam e esse formulário, ao longo do semestre, vai contando pontos. Então, toda aula que vai gerar um formulário para vocês responderem perguntas sobre as aulas e também sobre algum artigo que for postado para vocês fazerem esses exercícios. Também teremos trabalho de pesquisa e seminário online. Esse seminário online ainda está sendo desenvolvido qual vai ser a melhor metodologia para a gente aplicar. Mas faremos esse seminário online. Então, em avaliação, esses serão os principais tópicos para notas dessa disciplina. E agora, que grupo de animais estudaremos? Bem, todos os animais que a gente vai estudar esse semestre, eles são bilaterais, triploblásticos e protostomados. Então, são animais já com uma certa evolução, são animais que têm bastante sistemas. E são eles aqui. O primeiro deles será o filo Rotifera, depois o filo Annelida, o filo Molusca e depois o filo Artrópoda. Bem, são apenas 4 grupos, entretanto esses 4 grupos eles perfazem mais de 90% de todos os animais conhecidos. Então são grupos com grande diversidade de animais. Muito bem, então é isso que a gente vai estudar esse semestre e essa é a estrutura do curso que a gente vai tentar seguir. Bem, gente, bons estudos, não desistam e vamos em frente. Olá, hoje o nosso tema será Rotifera. Esses animais são animais aquáticos e com grande representatividade em água doce. É um dos poucos animais aquáticos que tem sua maior diversidade em águas doces. Isso significa que aqui no Rio Paraguai, nas lagoas aqui do Pantanal, você vai encontrar muitos, mas muitos desses organismos. E esses animais, eles são microscópicos, então eles são a base da cadeia alimentar. Eles servem de alimentos tanto para outros invertebrados, quanto também para vertebrados menores, como os alevinos de peixes. Então eles são a base da cadeia alimentar das águas doces. E também, nesse tema, dentre os rotíferas, nós estudaremos suas características principais, assim como sua anatomia, sua fisiologia e também um pouco da sua ecologia. Tá bom? Então, vamos a esse tema muito interessante, os rotíferas.
Vamos então ver algumas características do filo Rotifera. Algumas características gerais desse filo. Aqui nós temos que eles são bilaterais, triploblásticos e protostomados. Vocês lembram quais são essas características? Vamos aqui lembrar rapidamente os bilaterais. Bilaterais diz do animal que tem simetria bilateral, isto é, quando ele é dividido ao meio, ele tem duas partes simétricas. Aqui no caso, o lado direito e o lado esquerdo. É como se fosse um espelho. Então, quando o animal tem dois lados similares, então nós falamos que o animal é um bilateral. Agora, triploblásticos. Triploblásticos é quando o animal tem 3 folhetos embrionários. Vamos aqui ver então de fora para dentro quais são esses folhetos. Nós temos a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, a mais interna. E os folhetos embrionários que vai gerar os órgãos dos animais. E por último aqui, eles são protostomados. O protostomados é quando o blastóporo, que é o poro da blástula, dá origem à boca. Lembram-se disso? E quando esse animal está formado, né, a arquitetura corporal dá-se da seguinte maneira. O cordão nervoso dos protostomados, ele é ventral. Aqui nós temos o cérebro e o cordão nervoso, ele é ventral. E o sistema circulatório tem o coração na sua parte dorsal. Como aqui no exemplo, né, nós vemos aqui que o coração fica na parte dorsal desses animais. Estes animais também são blastocelomados ou pseudocelomados. Lembrando que o celoma é o espaço onde ficam alojados os órgãos dos animais. Os animais têm celoma, naturalmente. Então aqui nós temos um animal e temos aqui um espaço, e aqui internamente seria os órgãos. Então esse espaço onde ficam alojados os órgãos é o celoma. Caso o celoma tenha o peritônio, né, que seria uma película que recobre aqui os órgãos e esse espaço, ele é chamado de celomado verdadeiro. Caso ele não tenha essa película, ele é denominado blastocelomado ou pseudocelomado, que é o caso do nosso rotífera. Então o nosso animal ele é um blastocelomado porque não tem peritônio recobrindo o celoma. Esses animais são aquáticos e em sua grande maioria são de água doce, isto é, a grande diversidade desses animais é de água doce. São geralmente microscópicos, com menos de 1 milímetro e com cerca de 2.000 espécies descritas. Esses animais eles possuem cílios na região bucal. Esses cílios dão nome ao grupo, rotífera. Esses cílios eles facilitam na captura de alimento e também na parte sensorial. Esses animais têm um sistema digestivo completo, isto é, tem boca e ânus, e tem uma estrutura de mastigação chamada mástax, que pode ser diferente em cada grupo de rotífera. Esses animais fazem respiração por difusão. O sistema nervoso é ganglionar, com cordão nervoso ventral, porque eles são protostomados. São dioicos, isto é, tem macho e fêmea no grupo. E também fazem a excreção por por metanefrídeos. Agora vamos dar uma olhada aqui na filogenia deste animal. Onde esse animal se encaixa aqui na nossa árvore filogenética dos animais, aqui no nosso reino animalia. Lembrando que as características básicas já dá uma pista de onde o nosso animal se encaixa. Por exemplo, ele é um bilateral, está aqui, ele é um bilateral. Esse bilateral aqui, ele também é um nefrozoo, isto é, ele tem rim ou um metanefrídeo, ou ele pode ser um deuterostomado ou um protostomado. No nosso caso aqui, nosso animal ele é um protostomado. Olha lá, ele vai ser então, se ligar aqui no protostomado. E agora também ele é um espiralha, ele não é um que desoa, né? E aqui o nosso animal se encontra nesse grupo, olha ali. Então tá lá o nosso rotífera, e observe aqui na parte superior do nosso animal a coroa de cílios que ele tem, que dá nome ao grupo rotífera. Este filo é composto por 3 classes: Bidelodeia, Monogononta e Seisonide. Vamos dar uma olhada aqui em cada uma dessas classes. A primeira, a Bidelodeia.
Este animal ele tem a característica de ter um par de gônadas, isto é, ele tem um par de testículo ou um par de ovários. E este animal, é interessante dizer que não tem macho na espécie, apenas fêmeas. O outro aqui é o monogononta. O nome já fala o que ele é, né? Ele é um animal que tem apenas uma gônada. A outra gônada, a gônada par, está atrofiada, isto é, ele é um animal que tem apenas um testículo ou um ovário. E essa é a característica desta classe monogononta. Nossa próxima classe é o Seisonidae. Este grupo é um grupo de parasitas. Ele tem suas partes corporais totalmente modificadas para se hospedar no seu hospedeiro. Um pouco da anatomia desses animais. Vamos falar aqui apenas dos animais de vida livre, isto é, do monogononta e do Bidelodeia. Então aqui a gente tem o nosso organismo, né, um rotífera, e vamos ver aqui suas partes. A primeira parte é a cabeça, e na cabeça nós encontramos a coroa de cílios, antenas e ocelos. Ocelos são olhos primitivos que permitem a captação de luz. Então, essas são as estruturas que tem na cabeça. O tronco é onde ficam os órgãos desse animal. Então ali os nefrídeos, a parte do intestino fica toda nessa parte do tronco. E finalmente aqui os pés, que servem por fixação. E também no final do pé tem os dedos. Também tem a função de fixação. Então essas são as partes desse animal. E também esses animais podem ter também uma carapaça proteica, como se fosse a nossa unha, né? É mais ou menos o mesmo material. Então essa carapaça serve de proteção ao corpo de algum desses animais. Essa carapaça também é conhecida como lórica. Um pouco da fisiologia. Não há sistema respiratório e nem circulatório. Não significa que esse animal não respire, simplesmente que ele não tem um órgão para isso. A respiração é por difusão e a circulação desse animal se dá por movimento corporal, isto é, esse animal é tão pequeno que não precisa de um coração. O movimento corporal já é o suficiente para que faça circulação nestes animais. Agora eu vou falar um pouco do órgão do sistema digestório e do sistema excretor. Então aqui o sistema digestório, né, composto pelo seu tubo digestório, onde ele tem a boca, olha ali, vermelhinho, a boca, por onde ele obtém alimento e fica na parte de cílios. Então está ali localizada a boca. Logo abaixo da boca nós temos o esôfago. Olha ali, o esôfago. E no esôfago nós temos uma estrutura chamada mástax. O mástax é uma estrutura mastigadora que tem vários formatos. Olha aqui, o tanto de formato que tem esse mástax. Naturalmente o formato depende do hábito alimentar deste animal. E pela grande diferença entre os mástax, olha só, esse mástax também serve como ferramenta para identificação destes animais. Depois nós temos o estômago, intestino e ânus. O ânus aqui ele não dá para o exterior, e sim a gente vai ver aqui que ele dá na cloaca. Agora a parte do sistema excretor é composto por dois metanefrídeos, né, um par de metanefrídeos que funciona como um rim, isto é, eles filtram ali o líquido solomático, retirando as substâncias nitrogenadas que são tóxicas para os organismos. Os metanefrídeos, eles alcançam a bexiga, e a bexiga alcança o exterior aqui pela uretra. A uretra, assim como o ânus, se dá aqui na cloaca, assim como na cloaca. E a cloaca tem a sua abertura cloacal que dá para o exterior. Então, através da abertura cloacal sai tanto as fezes quanto a urina deste animal. O sistema muscular. Nós temos dois principais grupos musculares neste animal. O primeiro seriam os músculos circulares, responsáveis pela expansão corporal deste animal. Outro grupo seriam os músculos longitudinais, responsável pelo alongamento e encurtamento
deste animal. Então são os dois principais grupos musculares do nosso rotífero, circulares e longitudinais. O sistema nervoso é composto por um par de gânglios, seria o cérebro primitivo desse animal, e também é composto aqui por cordão nervoso. Lembrando que o cordão nervoso ele é ventral, porque ele é um protostomado. O sistema reprodutor. Aqui nós temos um animal com um par de sistema reprodutor. Aqui no caso tem as gônadas, que pode ser ou ovário ou testículo. Se for fêmea, vai ter o vitelário. O vitelário seria a gema. Então esse animal ele faz o ovo, põe a gema e vai para o exterior através da cloaca. Tá ali. Então esse animal faz o ovo, né, e o ovo vai sai através da cloaca. E quando ele tem um par de gônada, ele é conhecido como bidelodeia. No outro caso aqui do lado, se ele tiver apenas uma gônada, então ele é um monogononta. No caso aqui, os monogonontas, ele pode ter macho no grupo. Já a bidelodeia tem apenas fêmea. E o macho no grupo dos monogonontas são extremamente raros, aparecendo apenas em momentos de ambiente ruim para aumentar a diversidade genética do grupo. Um pouco da ecologia desses animais. Então, esses animais estão presentes em todos os ambientes de água doce e também nos oceanos. E esses animais possuem uma grande diversidade em água doce e uma diversidade menor nos oceanos. Mas isso não significa que tem pouca quantidade, sim, a diversidade é menor. Esse animal ele é cosmopolita, ele está em todos os continentes do planeta, inclusive nos continentes gelados, no Polo Sul e no Polo Norte, nós encontramos espécies de rotífera. Então, são animais que realmente estão em todos os continentes e também estão presentes em todos os oceanos. Então são animais realmente com uma capacidade de dispersão muito grande. Um pouco sobre a alimentação do rotífero. Esses animais eles podem ser herbívoros, carnívoros, detritívoros ou saprófagos, ou um ou outro ao mesmo tempo. Herbívoros são aqueles que se alimentam de vegetais, principalmente algas. Carnívoros de outros animais, detritívoros de pequenas partes orgânicas, e saprófagos são aqueles que se alimentam de organismos mortos. Aqui estão plantas ou vegetais, naturalmente. Os rotíferos, eles também são alimento para outros animais. Eles fazem parte da cadeia trófica e muitas vezes eles são a base alimentar de vários outros animais, como crustáceos, moluscos e larvas de peixe. Esse animal ele é a base alimentar para os peixes carnívoros, como por exemplo aqui no Pantanal nós temos o dourado. Então o dourado é um peixe carnívoro e na sua fase de alevino, isto é, de filhote, ele se alimenta de rotífera. É interessante que esses animais também possuem formas de resistências como ovo de resistência e criptobiose. Isto é, aqui no Pantanal, quando a água seca, esses animais põem seus ovos de resistência e quando a água volta, esses animais retornam desses ovos de resistência e voltam para a coluna de água. Então, pessoal, isso são a base do rotífero que eu tinha para falar para vocês. Respondam o questionário que vai estar anexo e não desistam.